Oi, gente querida, que alegria estar mais uma vez entrando na sua casa para falar com vocês de coisas tão importantes. Mais uma vez eu estou aqui com meu amigo querido, meu irmão, pastor Antônio Júnior, esse jovem cheio de Deus, Amém. cheio do amor de Jesus, e a gente está fazendo uma parceria linda. E hoje a gente Verdade. quer falar de um tema que a gente quer muito compartilhar, porque é uma dúvida de muita gente, que é sobre a oração em línguas. É para os nossos dias? Como isso acontece? Eu espero que você goste. Ao mesmo tempo que nós vivemos num país onde a maioria das pessoas, muita gente é pentecostal, mas isso muitas vezes faz com que haja uma pressão muito grande, sabe? O que eu já ouvi de pessoas vindo falar comigo: pastor, será que eu não tenho o Espírito Santo? Pastor, eu fico sem jeito lá na minha igreja porque as pessoas ficam me cobrando. E aí, você já tem o Espírito Santo? Você já fala em línguas? Essa questão que você colocou, da angústia que as pessoas sentem, é muito importante. Ontem mesmo, uma irmã no final do culto chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria muito que o senhor orasse pela minha filha e pelo marido. Eu falei: pois não, irmã, por quê? Ela falou: não, ela acabou de ter um bebê e tal, e eu ainda não tenho o Espírito Santo, porque eu não falo em línguas, então eu queria que você orasse por mim. Aí eu falei: eu posso orar por você, mas eu quero te dizer que se você é de Jesus, você já tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tem nada a ver com falar em línguas. A Bíblia é clara, diz que ninguém confessa a Jesus se não for pelo Espírito Santo. Uma coisa é ter a habitação do Espírito, outra coisa é ter o enchimento do Espírito ou a manifestação do dom de línguas. Então, se você já crê em Jesus, você já tem o Espírito Santo. Agora, línguas são outros 500, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, né, Júlio? Isso. Eu até lembrei de uma passagem que o apóstolo Paulo fala, que aquele que entregou sua vida para Jesus foi batizado no Espírito, em um só corpo, em um só Espírito, Então, 1 Coríntios 13. Então, mostra que você entregou sua vida para Jesus, você já foi mergulhado, O Espírito Santo já está na sua vida, Ele já é o selo que vai te garantir a salvação, porque não tem como você entrar no céu sem o Espírito Santo, Então, esse é o primeiro ponto, Não existe essa: eu nem sei se o Espírito Santo está mais comigo, porque eu pequei, O Espírito Santo, lógico, você pode apagar o Pode Espírito entristecer, Santo. pode apagar, mas ele não vai te te deixar. selou. Você está selado, ele não vai sair de você. Aliás, a Bíblia diz que ele é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. E ele está ali na sua vida até o dia do resgate, que é o dia do arrebatamento. Amém. No dia do arrebatamento da igreja, quando os anjos estiverem buscando os que vão ser arrebatados, quem tiver selado, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que crê em Jesus, vai ser levado para o céu. Amém. Amém? Glória a Eu Deus. queria, antes da gente entrar nas questões particulares, Júnior, se você me permite, eu queria dizer que o dom de línguas, ele traz muita confusão, porque existem, na verdade, duas manifestações diferentes. A de Atos 2 e a de 1 Coríntios de Pentecostes. 12. De Pentecostes, que foi um tempo, era a festa de Pentecostes. Vocês sabem que o Espírito Santo veio sobre a igreja no dia que se cumpriu Pentecostes, e tinha gente em Jerusalém de todas as nações vizinhas, porque o povo judeu que estava espalhado, eles vinham para Jerusalém nas festas, 3 festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, quando eles estavam lá e o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em línguas, e a Bíblia diz que cada um interpretava, ou cada um entendia na sua própria língua. Alguns vão dizer que o que aconteceu ali foi, na verdade, um dom de interpretação, que eles falavam língua estranha mesmo, e que cada um entendia na sua língua. Mas a grande maioria dos teólogos diz que não, que eles receberam uma capacidade de falar numa língua que eles não falavam. Por exemplo, os apóstolos todos eram judeus, então eles falavam aramaico, nem o hebraico eles falavam, mas eles começaram a falar em línguas que cretenses, gregos, cetas, vários povos passaram a entender, porque eles tinham uma língua humana, uma capacidade de falar em línguas humanas. Mas lá em 1 Coríntios é diferente, Júnior. E esse foi um evento único. Que não aconteceu mais. Mas nós percebemos no livro de Atos que depois, que houve essa manifestação, os próprios apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas. Atos 8, Atos 10 e Atos 18. As outras vezes que aconteceram a manifestação do dom de línguas. Mas fala um pouquinho da diferença
desse dom de línguas que foi uma capacidade de falar uma língua humana, para aqueles dons de línguas que são línguas de anjos mesmo, né? Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 13. Então, 14. naquele momento, foi para que a mensagem do Evangelho fosse passada a todos os povos ali, né? E mais de 3 mil pessoas se converteram, né? Isso lá foi em- um mover sobrenatural. Em Pentecostes. Isso. E aí, o que aconteceu? Depois dali, né, começou a haver essa outra manifestação. As pessoas começavam a falar em outras línguas, né? Que é o dom de línguas. De línguas espirituais, não De humanas. línguas espirituais. A pessoa não entende, né? E o próprio Paulo fala que a nossa mente fica infrutífera porque nós estamos falando mistérios com Deus, nós não entendemos, né? É como se o Espírito Santo estivesse intercedendo ali por nós. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar, por isso que ele é tão eficiente. E eu costumo dizer que é como se fosse daqui para baixo, né? Quando você ora em línguas, você não está entendendo, então não vai para sua mente, mas você está orando direto ao teu coração, né? E é por isso que é tão eficaz, porque o maior empecilho para nós hoje é o que? A nossa mente. Às vezes você nem sabe A pelo que orar. incredulidade. Você já teve alguma situação assim? Muitas. Você já teve alguma situação assim? Você está tão oprimido que você vai orar, você não sabe pelo que orar. É Exatamente. nessa hora que o Espírito intercede por você, com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, você não sabe, mas ele sabe. É o que Paulo diz, nós não sabemos orar como convém. Aí ele diz, o que eu farei então? Orarei com o meu espírito e com a minha mente. Agora, é claro que Paulo está falando de uma língua que não é humana, porque ele fala, quem fala em outras línguas não fala a homens, mas a Deus, pois em espírito fala de mistérios. Ora, se ele não fala a homens, significa que não é uma língua humana. Porque se ele falasse uma língua que alguém não pudesse entender, por exemplo, se eu estivesse orando em inglês e aqui não tivesse ninguém que falasse inglês, tudo bem, aquele povo não ia entender, mas se entrasse um americano aqui ia entender. Paulo diz, quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, porque em espírito fala em mistérios. Então o dom de línguas é um dom para edificação. Agora, Júnior, esse é um dom que traz vaidade Que traz vaidade. para as pessoas? Pode trazer. Foi muito bom você ter falado disso, porque eu vou te mostrar como receber esse dom de línguas, né? E só lembrando aqui uma coisa, o próprio Paulo fala, ele disse, né? Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Ele disse para a igreja de Corinto, porque as pessoas queriam orar em línguas o tempo todo e virava até uma bagunça o culto, né? Ao ponto dele dizer, gente, tem que ter ordem, tem que ter decência. Se alguém estiver pregando, deixa a pessoa pregar, sabe? Se alguém estiver profetizando, cada um por vez. Então, uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas não tinha ordem e também não tinha transformação, né? Não tinha transformação de vida. E o que gerou lá? Foi a vaidade. As pessoas começaram a achar que elas eram superiores, super crentes. Ah, eu sou melhor do que você porque eu tenho dom tal. Eu tenho dom de línguas, eu tenho dom de cura e você não tem. Sabe, gente, ninguém vai ser julgado no céu para galardão por um dom que tenha, mas pelo caráter que teve. É verdade. É o nosso caráter que depende de nós é que vai ser contado. Eu me lembro que uma vez eu estava no comecinho da igreja, entrou uma senhorinha, pediu para dar uma palavra de testemunho, ela pegou e falou assim, irmãos, eu tenho todos os dons. Aí ela virou para mim, quantos dons você tem? Eu falei, minha irmã, eu acho que eu tenho poucos, mas eu não sabia que tinha uma pessoa que tinha todos os dons. Então eu estou falando com uma igreja ambulante. Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para isso, outros para isso. Então, não existe ninguém que tenha todos os dons. E os dons não são, de forma alguma, instrumentos para que você se envaideça. Ao contrário, é para que você faça a obra de Deus melhor. E quando você não tem um dom, se você não recebeu o dom de línguas, querido, não fique se sentindo inferior. Qualquer dom a gente recebe pela fé. Não tenta forçar a barra. Só ora a Deus, entrega para Deus, que uma hora vai acontecer na tua vida aquilo que tiver que acontecer. Não é isso, Júnior? É verdade. E eu lembro que, eu vou contar aqui minha experiência, né? Eu sempre via isso como algo que iria me ajudar realmente. Mas eu tinha uma intenção errada. Por quê? Eu vim de uma família que não era cristã, né? E eu queria mostrar para eles que eu era espiritual. Eu queria mostrar que o que eu estava servindo, o fato de eu ter me convertido, ter começado a seguir Jesus, não era porque eu queria mudar uma religião apenas. É porque eu estava tendo comunhão com Deus mesmo. É porque eu estava buscando um relacionamento com Deus. E durante uns 2 anos eu orei de forma errada. Eu queria, Deus, me batiza com o Espírito Santo, me faz orar em línguas, porque eu quero mostrar
lá em casa, o que o Senhor está fazendo na minha vida, é algo sobrenatural. Mas eu não recebi. E até que eu comprei um livro uma vez, ensinando como ser batizado no Espírito Santo. E ele falou muito sobre arrependimento, buscar viver uma vida mais santa, uma vida, renunciar ao pecado, né? E eu fui entendendo que nós precisamos analisar a nossa intenção. Para que você quer esse dom? É para mostrar para as pessoas? Ou por causa da pressão que você tem na sua igreja, né? Todo mundo fala em língua, só eu que não. Eu quero mostrar para eles. Enquanto você estiver com a intenção errada, você não vai receber. Então peça, né, perdão ao Senhor pelas suas intenções. Peça para Ele te mostrar se existe algo que está bloqueando. Porque como foi falado no começo do vídeo, esse é o enchimento do Espírito Santo. E para Ele te encher, você tem que estar vazio de si mesmo, né? Verdade. Então vai buscando, e foi assim que aconteceu comigo. Foi numa época que eu estava passando lutas tremendas, me sentindo assim, que eu nem era crente de verdade, porque eu era muito fraco, não conseguia orar, não tinha vontade de ler a Bíblia. Mas foi nesse momento de fragilidade minha que eu me esvaziei e falei, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu tenho um desejo de orar em línguas. E foi ali que Deus me batizou, sabe? A minha experiência foi até engraçada, eu quero contar para você e para você também. Eu era recém-convertido, eu estava num culto na casa do meu irmão em Guararema. E a igrejinha dele estava lotada lá, a casa dele. E tinha um pastor que era um profeta, que ele era impressionante. Ele vinha e Deus dava revelação, ele ia orando e revelando. E ele foi orando um por um. Quando foi chegando a minha vez, foi ficando até arrepiado, quebrantado. O cara me pulou, gente. Vocês acreditam num negócio desse? Ele orou por todo mundo, me pulou, foi orar pelo outro. Eu fiquei muito frustrado. Eu falei, poxa, Deus, o Senhor não me ama. Deve ter algum pecado em mim, alguma coisa muito séria. E eu fiquei muito triste, fiquei abatido. Acabou o culto, todo mundo naquela bênção. Eu fui dormir triste. E eu comecei a orar a Deus, comecei a abrir meu coração para Deus. De repente o Espírito Santo me encheu de gozo. E quando ele me encheu de gozo, Júnior, eu comecei a falar em línguas. Eu falava e eu dava risada. Eu não conseguia mais falar de Jesus, eu te amo, vinha tudo em línguas. Enrolou minha língua, eu falava em línguas. Eu fiquei umas 3, 4 horas ali de madrugada adorando ao Senhor. Meu irmão no quarto do lado só dando risada de ver o enchimento de Deus na minha vida. Então o que eu queria te dizer? Se você ainda não teve essa experiência, o que agrada a Deus é o teu desejo. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, buscai com zelo os dons espirituais. Verdade. Uma pessoa que não deseja, que tem preconceito, que não crê, nunca vai ter. Agora, se você desejar, quando fala zelo, a palavra zelo ali no grego é com fervor, é com vontade. Senhor, eu quero muito isso na minha vida. E Deus quis me mostrar ali que Ele não precisava usar um outro homem para orar por mim, que bastava eu buscar com zelo, com vontade, que Ele ia fazer na minha vida. E até hoje eu falo em línguas, até hoje. Quando eu começo a orar, eu sempre entro na oração no Espírito, em línguas, porque aquilo, como diz a palavra, edifica o meu espírito. Né? Eu não estou dizendo que você não possa orar em espírito com palavras inteligíveis, claro que pode, mas tem horas, como o Júnior falou no começo, tem horas que você não sabe o que orar, tem horas que você está tão abatido, tão mal, que o Espírito começa a interceder, e via de regra, quando você permanece ali, você sai transformado. Quando eu estava buscando, né, esse enchimento do Espírito Santo, eu comentava com alguns irmãos da igreja. E teve um especial que ele falou, Juninho, isso aí ficou lá no tempo de Atos, cara. Isso aí não acontece mais, sabe? Então, tome cuidado, sabe, de ficar expondo para todo mundo. Busca no seu íntimo com Deus. Analisa a sua real intenção. É porque eu quero me aproximar de Deus, sabe? E você vai ver que é a maior experiência que tem. Quando eu comecei a falar, foi o mesmo caso seu. Ninguém orou por mim. E às vezes foi justamente Deus quis te mostrar. Ele não precisa que alguém venha e imponha a mão. Deus usa isso também, sabe? E eu lembro que na véspera, né, eu tinha tanta vontade que eu punha o louvor alto no carro e eu tentava sair alguma coisa, mas não vai. Quando é do homem, não sai, sabe? Eu já vi gente falando, vai falando glória, vai glória. Não é por aí. Sabe? Não vai. Tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. É como aquelas pessoas que vão orar pelos outros e empurram, né? Empurram. Quer que o Espírito Santo haja, mas ajuda, né? Um dia o pastor foi orar por mim, né? E eu já tava meio assim, bicho, isso aqui eu acho que é da carne, não é de Deus. E eu pensei, eu vou firmar, eu vou colocar um pé na frente, um atrás, ninguém me derruba. Você acredita que ele pegou e deu uma rasteira em mim? Eu caí para trás. Então, assim, gente, tome muito cuidado com essas manifestações
de homens querendo fazer a obra do Espírito Santo, não dá certo. E busca a Deus lá no teu quarto, né? Eu acho que a gente podia, vamos fazer uma oração aqui também. Vamos. Porque às vezes uma coisa que acontece também, eu vou citar o último exemplo aqui para o vídeo não ficar longo. Eu estava no acampamento de carnaval, lá da nossa igreja, e eu conversando durante o jantar com a moça, e eu falando do quanto Deus já me edificou com esse dom, nossa, fez toda a diferença na minha vida, ainda faz. E ela falou assim, eu tenho um sonho de orar em línguas. Eu falei, você já pediu para Deus? Eu falei, não. Eu falei, mas então, por que você não pede para Deus? Eu não sei, eu acho que isso aí é só para certas pessoas. Eu falei, vamos fazer o seguinte, na hora agora nós vamos, cada um vai para o seu quarto, tomar o seu banho, então fala com Deus. E vai escutando o que aconteceu. Aí começou o culto, nós fizemos em volta da fogueira, estava tremendo, uma unção tremenda. Quando vê essa mulher, uma mulher lá do meu lado, assim, eu não olhei quem que era, começou a pular e sentir uma alegria assim, e gritar, e começou a falar em línguas. E eu pensei, gente, tem uma irmãzinha no fogo ali, né? E quando eu olhei, era aquela mulher. A mulher que a vida inteira quis orar em línguas, mas nunca tinha pedido para Deus. Pediu então, dar-se-lá. E Deus deu para ela naquela noite. Mas ela orou tanto tempo, tivemos que tirar de lá, porque estava até atrapalhando a pregação. Sabe, então, se você já orou, o pastor orou por mim, eu orei, não aconteceu, persista, irmão. Você quer mesmo? Deus está vendo o seu coração, né? Então, nós vamos orar agora, mas ore com fé. E uma coisa muito importante, eu já orei para pessoas para receber, né? Esse batido. A pessoa não abre a boca. Fica com medo, porque ela pensa, eu não sei, será que o Espírito Santo vai me tirar do sério? Será que eu vou ficar fora de si? Irmão, o Espírito Santo nunca vai te tirar da sobriedade. Quem faz isso é o diabo. O diabo, ele ceda a pessoa ali, a pessoa não vê mais nada. A pessoa cheia do Espírito, ela não é tomada, que ela não lembra de nada. Ela tem controle de tudo. E eu queria só falar com você que talvez não creia e que creia diferente da gente. A gente não pode permitir que isso nos divida. É verdade. Eu respeito muitos irmãos que não falam em línguas e que nem creem em línguas. E também sou respeitado por muitos outros que não creem e que sabem que eu falo. Eu acho que o nosso amor em Cristo tem que estar acima dessas coisas. É verdade. Estas são questões importantes, porém não fundamentais. Nós temos que concordar de fato na salvação que há somente em Jesus. Amém. Questões menores, se o batismo é por aspersão ou por imersão, se é criança ou se é de adulto, cada um tem a sua própria maneira de enxergar. Então eu quero dizer que eu respeito se você pensa diferente, mas a nossa razão de estar compartilhando é porque muita gente pergunta, né, Júnior? Nossa, bastante. Então, será que todos têm que orar em línguas? Não é que tem que orar, entendeu? É algo que vai da pessoa, se ela deseja, Deus dá, né? Então, vamos fazer essa oração agora. Vamos. Amém? Vamos orar junto por essa. Então, se você puder, feche os seus olhos e ore junto com a gente. Abra a sua boca, né? Amém, a Bíblia diz que os discípulos, eles falavam em novas línguas. Então, era eles que falavam. Não era o Espírito Santo, mas era através deles que o Espírito Santo falava, né? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor essas pessoas que tem esse desejo, meu Pai, de se aprofundar no relacionamento contigo, ó Deus. Meu Pai, essa pessoa que talvez já tenha buscado, Senhor, mas até hoje não recebeu esse enchimento, ela já tem o Espírito Santo, mas agora ela quer algo mais, Pai, é uma sede, Pai, maior. Oh Deus, sacia essa sede, meu Pai. Derrama, Pai, do enchimento da Tua presença sobre essa pessoa, meu Pai. Que o Senhor venha liberar agora, Pai, essas línguas. Amém, que essa pessoa venha ser edificada, Senhor, espiritualmente. Tira toda a má intenção, todo medo, meu Pai, toda a incredulidade. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa estar bloqueando essa pessoa de se entregar verdadeiramente. Se existe alguém que não precisamos ter medo, é do Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é amor, tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Aleluia, e que o Senhor toque, Senhor, profundamente, Pai, nesse coração. Amém, e, Senhor, que a partir de hoje ela venha sentir esse desejo de conhecer mais de Ti, ó Deus, porque é isso que nós devemos fazer, procurar crescer e buscar esse crescimento cada dia mais. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, nós oramos e te Jesus. agradecemos. Amém, Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus. Um beijo no teu coração, viu, meu querido? Deus abençoe.